Salve todo mundo que acompanha o canal do Esquema Tático, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje falando mais uma vez de Champions League, né? Final da terceira rodada da fase de grupos, estou aqui com o Fredão e a gente vai discutir um pouquinho de tudo que aconteceu nessa rodada, muitos gols, muita goleada e muita coisa legal que aconteceu também. Eu não vou falar muito mais não, vou já começar, mas antes, Fredão, o que o pessoal tem de casa tem que fazer, meu querido? Sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Esse login ao meu redor, do lado aqui do Matheus, não sei que lado que ele vai ficar aqui na gravação. Mas também já deixa o seu like no vídeo, comentários, se inscreva no canal, por favor. E é isso. Greg, solta a vinheta aí. Tesourei Caralho, mesmo. roubou minha fala, filha da puta. Roubei. Tem que mudar, cara. Tem que inovar, senão fica sem graça. Tem que ter coisas novas no Não, nosso demorou, vou relacionamento. inovar sim, vou inovar sim. Palhaço. Com esse clima de animosidade que a gente já começa o vídeo de hoje, esse clima tenso entre os brothers, mas falando sério agora, tentando, né? Pô, rodada cheia de gols, né? Eu tava até fazendo uma conta aqui, cara. Tivemos quase 60 gols nessa rodada, média de quase 4 por jogo, média maior do que o Campeonato Brasileiro em muitos anos. É disso que o Então, povo gosta. cara, é isso que o povo gosta, literalmente. Falando daquilo que o povo gosta, vamos falar do PSG, né? Começar Que pelo já. grupo A. Exato, vamos começar pelo grupo A, grupo do PSG, que já teve aí a polêmica da semana na novela desse mundo futebol aí. Icardi não jogou, foi resolver assuntos pessoais e não fez falta, né? O time dele foi lá, ganhou de 3-2, dois gols do Messi, um gol do Mbappé, numa ótima participação do craque francês e uma vitória garantida em cima do Leipzig, que coloca o time na liderança do grupo, um grupo bastante complicado, bastante competitivo também com o City. Fredão, o que dizer dessa vitória do Paris? Cara, primeiro que mostra muita coisa. Primeiro que o Messi está finalmente começando a se encaixar no time, né? Tava demorando um pouco para se adaptar, mas voltando a ser decisivo e ainda um nojo de um pênalti que ele bateu, né? Não bastava fazer o gol, tinha que humilhar o goleiro. Fala, sandálias da humildade para o Messi, para o Leandro Messi. Mas fora isso, cara, o PSG continua mostrando que defensivamente é muito frágil. Não sabemos nem se o Sérgio Ramos vai jogar pelo PSG, mas ele seria essencial aí como parceiro do Marquinhos, porque realmente o lado esquerdo aí da defesa do PSG é lamentável, mas mostrou sua força de ataque, virou para 3-2 num jogo que parecia que ia peidolar. Bom, pode comentar desde o próximo jogo. Não, pode começar. Você já me cortou a primeira, agora já está em casa. Se Então tá bom. quiser puxar o City Brood, manda ver. Não, o City e o Bruges foi quem já esperava, né? 5-1 City, um atropelo, uma máquina. O City está parecendo muito o Bayern de Munique, que vai enfrentar um time mais ou menos e é tipo no mínimo 4 gols. Não tem nem graça. Você só assiste para ver os gols mesmo. E de novo, né? Eu acho que volta a ser a polêmica. O Gabriel, eu acho que a única polêmica é de novo o Gabriel Jesus não sendo utilizado como um jogador principal nos jogos de Champions. Contra o Chelsea pela Premier League, ele é titular, faz um golaço, dá a vitória, e daí quando vai ser Champions League, ele volta a ser banco. Então, de novo, é esse critério. Eu até comentei no, no Twitter do Esquema Tático, eu postei lá falando que ele é um excelente atacante, mas que ele tinha que ser do City para tentar ser titular em algum outro time, para ele ter mais protagonismo. E eu fui muito criticado, várias respostas falando que não, que ele é o principal jogador do City na temporada, o principal atacante, mas no jogo de Champions é banco, então ainda acho que ele precisa buscar novos ares. Eu acho que vai muito da estratégia do Guardiola, né, cara? São duas competições bem complicadas que o City joga, tanto o Champions League quanto o Premier League. Eu acho que até faz sentido um pouco essa questão de dar uma oxigenada no elenco, colocar peças diferentes para jogar, até para dar rodagem neles, mas é assim uma discussão interessante. O Gabriel seria titular em qualquer outro time que ele jogasse? Eu acho que Barcelona, com sim, acho que é certeza. uma opção. Então, fica aí a discussão, mas voltando ao jogo, é muito do que você falou, né, Fernando? Atropelo do City, era esperado, o Bruges até vinha fazendo uma campanha interessante, jogos interessantes até aqui, não à toa é o terceiro colocado, hoje beliscaria aí uma vaga na Europa League, tirando o Leipzig, que era a nossa aposta inicial para essa terceira posição, mas não tem comparação, né? Muito diferente o elenco, muito diferente a discrepância técnica entre as duas equipes, e isso fica marcado nessa goleada de 5-1 que o City praticamente
encaminha a sua classificação, o próximo jogo de novo contra o Bruges. Acho muito difícil que tenha um resultado diferente do que a gente já viu hoje. Então, para mim, o City e o PSG já encaminham aí as suas classificações. Com certeza. Bem, Não, com certeza. fala aí. A briga pela liderança do grupo é PSG e City. O PSG com uma leve vantagem, porque já ganhou o confronto direto, e isso é desempate, né? Na fase de grupos. E realmente o Bruges surpreendendo, fica em terceiro lugar. A gente achava que o Bruges ia ser o saco de pancada e o Leipzig ia beliscar a Liga Europa, e inverteu. O Leipzig, por enquanto, saco de pancada. E muito provavelmente o Bruges vai para a Liga Europa, porque se o Bruges conseguir empatar com o Leipzig na quinta rodada, já vai estar classificado. Então, muito dificilmente a gente vai ver o Leipzig continuando aí nas competições europeias nessa temporada. O Bragantino da Alemanha não vai tão bem quanto o seu homônimo aqui do Brasil. Bem, começando com o grupo B agora, né, que também teve um baita jogaço ontem. A gente até discutiu ontem em off, né, com nós dois. Atlético de Madrid e Liverpool, um jogo muito movimentado, de muitos gols, 3-2, mais uma vitória do Liverpool. O Griezmann se provando aí um jogador importante para o Madrid, e também um jogador um tanto quanto burro, dando aquela famosa telefonada na orelha do Firmino, né? Meteu as travas da chuteira na cara do Firmino, num lance muito parecido com o do Hernanes naquele amistoso contra a França, Brasil e França, aquele que foi a última grande última oportunidade do Hernanes com a camisa da seleção. Óbvio que não foi um pé na cara, mas a loucura de entrar com a sola foi a mesma. Mas o resultado interessante para o Liverpool, o Salah também batendo recordes, aí, primeiro jogador na história do Liverpool a marcar 9 gols em jogos consecutivos, quer dizer, gols em 9 jogos consecutivos, e também colocando o Liverpool numa posição bastante confortável para a classificação. Fredão, alguma coisa a acrescentar ao jogo de ontem? Não, acho que não. Acho que primeiro mostrando a força do Atlético de Madrid de conseguir reagir depois de estar tomando um 2-0. O Griezmann mostrando mais uma vez que o Barcelona não, assim, depois de sair do Neymar, a escolha das peças e a escolha do técnico do Barcelona sempre muito ruim. Tanto que o Griezmann tem 16 jogos de Champions pelo Barça e 3 gols. Agora, na volta dele ao Atlético de Madrid, 3 jogos, 3 gols. Então, talvez o problema não era o jogador. Mas, enfim, ele deu o telefonava no Firmino. Para mim, foi sem querer. Ele vira tentando dominar, não é que ele vai de frente, mas ok. E o Liverpool mostrando de novo uma força, né? Que, inclusive, eu já vou começar a falar do próximo jogo para falar dessa força. O Porto vem, o favorito Porto, o grande disputador de título dessa Champions, o Porto, venceu o Milan por 1-0. O Milan, cara, que me decepcionou bastante, que no grupo agora você tem com 9 pontos o Liverpool, o Atlético de Madrid e o Porto com 4 e o Milan com 0. E o Milan, cara, me surpreendeu negativamente, porque contra o Liverpool termina o primeiro tempo vencendo por 2-0 e toma a virada de 3-2. Contra o Atlético de Madrid faz 1-0 nos últimos 6 minutos, toma a virada para 2-1. E no confronto direto ali, que agora é mais pensando em Liga Europa, perde para o Porto por 1-0, num jogo até que equilibrado. Então o Milan me surpreendeu negativamente, porque eu achei que ele ia beliscar uns pontos, que ia ser um time mais difícil. O Liverpool, obviamente, é superior às outras equipes, vai sim ser o primeiro lugar do grupo, e aí o Porto pode tentar beliscar a segunda vaga do Atlético de Madrid. Olha, eu concordo com você em relação ao Milan, eu esperava mais do time. Óbvio que a gente tem que ter uma certa paciência na análise, é um time que está em reconstrução, voltou agora a disputar uma Champions League, mas ainda assim é muito pouco para o time do tamanho da história do Milan e pelo elenco que tem também, né? Que não é nenhum elenco assim de peças duvidosas, que não tem a qualidade, era um time que poderia ir mais longe, até os próprios resultados das outras rodadas mostram isso, né? Ficou muito perto de ganhar do Atlético de Madrid, chegou a liderar o jogo contra o Liverpool e agora uma derrota contra o Porto, um jogo bastante fraco também, né? Ainda assim, não tem nada perdido, né? Ainda tem 3 jogos, o Milan ainda tem 2, joga novamente com o Porto, tem outro jogo contra o Atlético de Madrid, que é em casa, se eu não me engano, então, não, mentira, é fora de casa, mas enfim, tem ainda outros jogos para disputar e acho que ainda dá para buscar uma vaga, ainda dá para entrar nessa briga. Uma vitória colocaria o time ainda mais próximo dessa briga, né? Para mim, tem que vencer o Porto na próxima rodada. Se não vencer, se empatar com o Porto, já era. Não, mas isso é óbvio. O empate com o Porto elimina até por conta do confronto direto, né? Porque ainda vai ter os 2 times mais fortes do grupo na sequência. Mas bem, passamos para o grupo C, que já começou também com 2 resultados bastante surpreendentes, né? Temos o Sporting fazendo 4-1 em cima do Besiktas, o Sporting que caminhava aí a passos largos Fora de casa.
fora de casa, exatamente, caminhava passos largos para ser o saco de pancada do grupo e sentou-lhe o pipoco no Besiktas 4-1. Não era exatamente um jogo que eu esperava que o Besiktas fosse ganhar, mas pelas atuações do Sporting até aqui, eu esperava bem menos do que esse 4-1 aí. O Sporting se cacifando forte para uma briga aí para a vaga da Europa League. Cara, primeiro o Ajax surpreendendo todo mundo. Você começou pelo Sport. Então, o Sport fazendo 4-1 no Besiktas. O Sporting, cara, é aquele negócio. A gente falou que a gente até esperava um pouco mais do Sporting, pelo ter sido o campeão português. Tomou 2 surras nas 2 primeiras rodadas. E a proposta se tornou brigar por Liga Europa. E é o que está acontecendo. Confronto direto é o que vai garantir. Então, venceu por 4-1 o Besiktas, tem um grande conforto para a próxima rodada, porque se perder o Besiktas, acho muito difícil tomar um 3-0, um 4-0 para deixar igualado isso. E, cara, muito dificilmente o Sport e o Besiktas, com o que está apresentando, vai vencer Borussia e Ajax. Então, realmente, para mim, essa vitória é quase a consolidação do Sporting na Liga Europa, que é o máximo que pode sonhar, porque próxima fase, cara, vai ter que jogar muito mais que jogou e até agora não parece que vai melhorar muito, não. E o outro jogo foi Ajax e Borussia Dortmund, um atropelo, um castigo, uns tapa na cara do Borussão da Massa, e o Ajax me surpreendendo positivamente. A gente sabia que tinha um time forte, mas eu não esperava tão forte assim, tão dominante no grupo dele, que era um grupo que a gente até falava que era equilibrado. E, cara, 4-0 no Borussia Dortmund, com o Antony fazendo um gol nojento também. Puxou para lá, só deu um tapinha com curva dentro da área, para o goleiro nem pulou, para você ter noção. Então, o Ajax dando passos largos para a primeira colocação do grupo, que favorece pegar um adversário mais fraco, enquanto o Borussia vive oscilando, né? O Borussia faz tempo que não mantém um nível de atuação regular. Então, joga muito bem um jogo e joga muito mal outro, e fica na oscilação, o que pode comprometer aí numa fase de mata-mata. Com certeza. E só para mostrar em números, né, a surpresa que é o Ajax até aqui, é um dos melhores ataques da competição, tem 11 gols, e a melhor defesa da competição. Só sofreu um gol, justamente contra o Sporting, naquela goleada de 5-1 na primeira rodada, mostrando aí muita força ofensiva e também uma consistência defensiva muito forte do Ajax, que de fato é uma grande surpresa, né? A gente já sabia que era um time forte, mas a gente ainda destacou que era um time que ainda estava um passo atrás do Borussia Dortmund, e a gente claramente estava errado na nossa análise, porque esse 4-0 absurdo do Ajax coloca a equipe muito próxima até de uma classificação em primeiro lugar, né? Bem, grupo D agora, grupo de Real Madrid, Inter, Sheriff e o Shakhtar Donetsk, começando com o Real Madrid, que também tudo que economizou de gol até aqui gastou nesse Shakhtar, nesse jogo contra o Shakhtar, né? 5-0, goleada maiúscula do Real. Acho que é importante até para reafirmar que o Real ainda está na disputa, que o Real tem condição de se classificar, isso já todo mundo sabia, mas que acabou ficando com uma imagem um pouco arranhada desde a última partida, né? E não dá para falar desse jogo sem comentar da atuação incrível do Vini Malvadeza, que meteu um baita no gol, se tornando aí um jogador cada vez mais importante dentro do plantel do Real Madrid, apesar de ainda sofrer com muitas críticas e ainda com certas oscilações que ainda é natural da carreira. Perdão, alguma coisa a comentar desse 5-0 do Real? Primeiro que o Real voltando a ser Real também, eu acho que nas últimas 2 edições também começou mal e depois pro segundo turno da fase de grupos foi lá e massacrou todo mundo e conseguiu a classificação. Então a camisa pesa. E de novo, ressaltando que assim, apesar de Zidane ser um grande treinador, ele não soube trabalhar o Vinícius Júnior e o Rodrigo, que os dois estão jogando na mão do Ancelotti, são 2 jogadores completamente diferentes. O Vinícius Júnior, além do golaço, ele notou outro gol, ele notou 2 gols e deu uma assistência. E o Rodrigo também muito importante nesse jogo, mostrando aí que o Real Madrid já prepara o seu futuro, né? Porque tem jogadores mais velhos que estão começando a chegar em idades mais avançadas e os 2 meninos aí mostrando que sim, eles podem ser titulares do Real. O outro jogo, o Xerife parou de surpreender, parou de ganhar de todo mundo do grupo, apesar de ainda ser o líder do grupo, diga-se de passagem, termina o primeiro turno como líder, perdeu de 3-1 para a Inter, inclusive o jogo chegou a ficar 1-1, golaço de falta do Tio de novo, só que depois a Inter foi superior e fez 2 e 3 gols. Cara, para mim, o Xerife, pelo esse primeiro turno, garante o terceiro lugar.
Acho que não vai para a fase de oitavas de final. Acho que perde para Real e para Inter no retorno. Mas acho difícil o Shakhtar conseguir fazer 6 pontos e tirar o Xerife da briga. Então, parabéns, Xerife. Eu já cravo você na Liga Europa. Bem, agora já o grupo E, partindo para os jogos de hoje, da tarde de hoje, né? Começando com o Barcelona e Dinamo Kiev, vitória do Barça por 1-0, resultado importante para o Barcelona, que recoloca o time na briga por uma vaga na próxima fase, né? E também que acaba com o jejum, né? Da equipe que não tinha feito nenhum gol até aqui. A gente vinha falando nos outros vídeos, um início de temporada muito abaixo do Barcelona, tanto na La Liga quanto na Champions. E agora uma vitória que dá até um respiro para o time e um gol importante também para o Piquet, que se torna o zagueiro com mais gols na Champions League, empatado com o Roberto Carlos. Fernandão, o que dá para comentar mais desse jogo Barcelona e Dinamo Kiev? Primeiro é só falar do Piquet que os gatos já começam a miar, né? Isso daí é meio que já esperado, afinal ele é o jogador mais bonito da Catalunha. Mas é uma vitória, como você falou, importante. O Barcelona, que vinha batendo recordes negativos aí ao longo da temporada, consegue vencer o adversário mais fraco do grupo, o que, assim, acho que ainda consegue dar um respiro para brigar com o Benfica pela segunda colocação, mas pelo menos já qualifica o time para uma Liga Europa. Não seria tão vexatório quanto ser eliminado na fase de grupos e não conseguir nenhuma classificação. O Dinamo de Kiev, time fraquíssimo, apesar de estar criando uma competitividade maior com o Shakhtar dentro da Ucrânia, mas no cenário internacional ainda é um time bem fraco. Então, provavelmente no próximo jogo o Barcelona tende a vencer de novo e praticamente garantir uma classificação nas competições europeias. O outro jogo, o massacre, né? O rolo compressor aí da Europa, o Bayern de Munique fez 4-0 no Benfica. Primeiro tempo que acabou até surpreendentemente 0-0, teve até um golzinho de mão ali do Lewandowski que merecia um amarelo, não recebeu nenhum amarelo que é esse homem, mas foi pilantra. Aqui no Brasil acaba de ter sido expulso, mas continuando aqui enquanto o Matheus sai fora, porque ele pausou aí, mas uma vitória incrível, muito consistente aí do Bayern, que chega a 3 vitórias seguidas e não é a melhor defesa do campeonato, como disse o Matheus, porque ele não tomou nenhum gol e é o melhor ataque com 12 gols. Então, o Bayern de Munique praticamente garantindo a sua liderança, enquanto o Benfica e Barcelona vão brigar pela segunda colocação. Pode continuar, já vai o próximo grupo aí que eu continuei aqui falando enquanto o senhor estava ausente. Não, obrigado, então. Outro contratempo que eu estava falando. Vamos deixar agora o grupo onde você vai ter orgasmos múltiplos. Grupo F. Vamos lá, voltando. Forte. Bem, grupo F, grupo de Cristiano Ronaldo, né, que mais uma vez apareceu brilhando hoje. Vitória do Manchester em cima do Atalanta no primeiro jogo do grupo. É um resultado importantíssimo para o Manchester, que sai da terceira posição, chegou até em último do grupo no início da rodada, para a liderança, depois de uma virada bastante bacana de ver, né? Você sai perdendo de 2-0, volta para o segundo tempo com uma postura completamente diferente, com um estilo de jogo completamente diferente, vence por 3-2 com um gol do homem, da lenda, da máquina, da besta enjaulada com ódio, 3-2, resultado importantíssimo, e também dá um respiro para o Solskjaer, que vinha sendo bastante questionado e pressionado devido aos resultados ruins que tem tido até aqui nessa temporada. O Manchester está em primeiro do grupo, como já esperado, antes de começar a Liga dos Campeões, inclusive mostrando mais uma vez que é um técnico fraco, que o Manchester merece um técnico um pouco melhor. E, cara, o que não me surpreende, o Cristiano Ronaldo ser decisivo nesse jogo. O que me surpreendeu foi o Maguire ser decisivo nesse jogo. Isso foi uma coisa que realmente me deixou surpreso. Se isso é um efeito Cristiano Ronaldo, realmente tem que dar palmas para ele. Eu não esperava que o Maguire fosse ser decisivo, mas a zaga do Manchester mostrando que, cara, é muito fraca. O Maguire é fraco, superestimado para mim, e o Lindelof, mano, também é outra coisa horrível. Quando o jogo tava 2-2, tem um lance que a bola pinga, o Zapata só gira e a bola passa por cima do Lindelof, que deixa o cara sair cara a cara com o goleiro. Daí o De Gea brilha, mas, cara, ridículo o Lindelof, e com essa zaga aí o Manchester não é muito para frente não, tá? O outro jogo do grupo foi o atropelo do Villarreal sobre o Young Boys.
a Vila do Rei contra os Jovens Garotos, 4-1, uma paulada no time suíço, que parecia que ia surpreender, mas depois de derrotar o Manchester com passe do Lingard, perdeu os 2 jogos seguidos para Atalanta e Vila Real. Para mim, apesar do grupo, em questão de pontos, terminar o primeiro turno bem equilibrado, com o Manchester com 6, Atalanta e Vila Real com 4 e o Young Boys com 3, para mim o Young Boys não vai brigar por uma vaga. Para mim o Manchester passa em primeiro e Vila Real e Atalanta vão brigar pelo segundo lugar do grupo. Bem aquilo que a gente havia comentado no primeiro vídeo que a gente fez de Champions League, né? Acho que o Manchester tem tudo para manter essa posição conquistada de liderança do grupo, se consolidar nas próximas rodadas, mas é o que você falou, tem que ter muito cuidado com principalmente o setor defensivo, que é muito fraco. O Lindelof é horrível. O jogo em si, se você pegar o jogo de hoje, os 2 gols do Atalanta, muito na conta da defesa, né? Principalmente o segundo gol, onde se não me engano, foi o. Não vou lembrar o nome do zagueiro que marcou o gol, mas o cara sobe sozinho. Ele fez ali uma falta na defesa, mas, cara, você não pode deixar um cara subir sozinho daquele jeito num jogo de Champions League, ainda mais num jogo daquela importância. Mas, um time que tem Cristiano Ronaldo sempre é um time que está em condições de competir, e isso ficou muito claro hoje. Acho que o Vila Real tem uma vantagem em relação ao Atalanta para a classificação, até pelo confronto direto da primeira rodada, mas vamos ver, acompanhar o que vai acontecer nos próximos jogos, né? Mas de fato, para mim, Young Boys e Manchester United já estão nas posições que irão terminar essa primeira fase de grupos. Partindo para o grupo G agora, o grupo do Bragantino da Áustria, que venceu o Wolfsburg 3-1, num jogo que me surpreendeu um pouquinho, viu? Achei que o Wolfsburg poderia aí fazer um jogo um pouco mais equilibrado. Veio de 2 empates contra equipes, principalmente no jogo contra o Sevilha, me surpreendeu positivamente o Wolfsburg. E aí um 3-1 em cima perdendo para o Salzburg, resultado que coloca o Salzburg na liderança do grupo com 7 pontos, o único time que venceu 2 jogos num grupo onde ninguém mais venceu, né? É o grupo talvez que a gente colocou mais equilibrado, mas também é o grupo mais modorrento. Foram 6 jogos dentro do grupo, 4 empates. As únicas 2 vitórias, como você falou, foi do Salzburg, mostrando que é maior do que o Leipzig. E, cara, me surpreende muito negativamente o desempenho do Wolfsburg. Parecia que era aquele time que brilhou com Dzeko e grafite, ganhou a Bundesliga, parecia que ser um time que ia começar a aparecer entre os grandes da Alemanha. Deu uma oscilada, agora volta a Champions, mas de novo atuando mal. Sevilha, para mim, muito abaixo do esperado também. Eu achei que o Sevilha ia controlar esse grupo tranquilamente, 3 empates, assim, sendo que poderia ter ganho os 3 jogos. E o Lille, atual campeão francês, que desbancou Lyon e o poderoso PSG, também numa campanha irreconhecível. Então, é o grupo da decepção, tirando o Salzburg, que está surpreendendo todo mundo. E a gente falou de uma rodada de quase 60 gols, né? Foi justamente nesse grupo que teve o único 0-0 da rodada, que foi Lille e Sevilha, candidatíssimo ao jogo bosta da rodada, né? Com certeza foi. Passando agora para o último grupo dessa primeira fase, né? Grupo H, onde já teve o Chelsea passando uma verdadeira... passando o carro, né, em cima do Malmo, 4-0, já esperado também. O Malmo é o saco de pancada do grupo, é a pior defesa da competição, levou 11 gols em 3 jogos, e uma goleada de 4-0, mas uma atuação maiúscula do Chelsea, né? Conseguiu dominar o jogo durante todos os 90 minutos, não sofreu susto em momento algum do jogo, venceu com bastante facilidade, como venceu, e destaque para os 2 gols do Jorginho, que se consolida aí como um dos artilheiros da equipe na Champions League. Cara, a goleada do Chelsea era esperado, como a gente esperava, o Malmo ia ser o saco de pancada e está sendo o saco de pancada. Como a gente já esperava, Juventus e Chelsea vão brigar pela liderança do grupo. A Juventus até surpreendendo por ter vencido já o Chelsea e tá com essa vantagem de ser o líder do grupo. Mas foi o que a gente esperava, Juventus e Chelsea na liderança, o Zenit em terceiro e o Malmo tomando porrada. Inclusive, o Zenit fez um jogo duríssimo com a Juventus, né? No último jogo que a gente vai comentar. A Juventus conseguiu a vitória no final, nos últimos minutos, fez 1-0. Apesar do ataque da Juventus, depois da saída do Cristiano Ronaldo, deixando muito a desejar. Inclusive, um jogador que a Juventus namora muito
é o Gabriel Jesus, assim como o Icardi, que também sempre teve interesse. Não sei para que querer levar o Icardi, mas o Juventus sempre teve interesse. Então, talvez sejam peças interessantes aí para fazer o time fazer mais gols, porém, defensivamente também impecável, junto com o Bayern de Munique, a melhor defesa, nenhum gol sofrido. Então, a Juventus aí me surpreendendo até positivamente, que eu achei que o Chelsea ia dominar esse grupo e já mostrou que vai ter que correr atrás aí, vai ter que vencer a Juventus no segundo turno para tentar ficar com a liderança do grupo e evitar adversários mais fortes. Sim, sim. Como você comentou, foi um jogo muito duro da Juventus com o Zenit. Era um jogo que eu esperava que até o Zenit pudesse ganhar, né? Talvez eu visse a grande chance do Zenit beliscar, de repente, uma chance de classificação para a segunda fase. Era uma vitória em cima da Juventus, o que não aconteceu, né? Mesmo com um bom futebol que o Zenit vem apresentando ao longo da temporada, não tanto na Champions League, né? Mas acaba aí uma derrota de 1-0 que praticamente sepulta as chances do time de São Petersburgo de se classificar para a próxima fase e, em contrapartida, um resultado que praticamente coloca a Juventus na próxima fase, né? Apesar de ainda ter 6 pontos de diferença para o Zenit, ainda faltar 3 jogos, a Juventus ainda joga com o Malmo, que, meu, se muito vai fazer um ponto nessa Champions League. Então, para mim, a Juventus praticamente classificada. E aí vai depender muito do confronto com o Chelsea na segunda rodada para a gente verificar quem passa em primeiro lugar. Fredão, passamos por todos os jogos da primeira rodada. Terceira. A terceira rodada, desculpa. Alguma coisa que a gente esqueceu de comentar que você acha que vale a pena aqui a gente fazer uma menção honrosa antes de encerrar o vídeo? Acho que não, acho que a gente foi detalhando cada jogo, então acho que não tem mais nada a adicionar, a menos que as pessoas queiram também fazer um comentário. Então, vamos deixar isso para você que está assistindo o vídeo. Deixe aqui nos comentários o que a gente deixou de comentar ou fazer uma menção honrosa. Com certeza. Escreve aqui nos comentários, coloca aí o que você achou da rodada como Ah, um todo, quem te surpreendeu, quem não surpreendeu. E antes de eu continuar, Fredão, lembrei, Ronaldinho Gaúcho no jogo do PSG não dá abraço no Messi. Isso para mim foi a imagem da rodada. justo, justo. Também teve o Daniel Alves indo assistir jogo lá no. Assistir o jogo lá no time do Barcelona, né? Quem é o Mas Daniel Alves perto do Ronaldinho Gaúcho? isso era exatamente o que eu ia comentar. Mas bem, tirando esse momento incrível, você em casa aí, escreve aí nos comentários o que você achou da temporada, desses primeiros 3 jogos, quem está surpreendendo, quem está te surpreendendo negativamente. Faz aí os seus comentários, se for xingar a gente, xinga com respeito. E é isso, né, pessoal? Então, um abraço a todos. Obrigado por terem acompanhado até aqui. Refaço o convite, se inscreve no canal, dá like no vídeo, compartilha, toda aquela ladainha que vocês já estão acostumados a ouvir. E no mais, até o próximo vídeo. Até mais.